sobre os 3 pilares, né, do desenvolvimento mediúnico, a importância da gente ter esse conhecimento para entender o processo do desenvolvimento e o processo de melhora, né? Já trouxe uma live aqui também sobre os benefícios do desenvolvimento, por que a gente tem que desenvolver, os perigos de não desenvolver, mas eu vou falar mais um pouco aqui sobre e me aprofundar para a gente poder entender também os nossos processos, o que tem acontecido na sua cabecinha para você se sentir dessa forma, ou sentir esse chamado, ou sentir essas dores que acabam sendo ocasionadas pelos sintomas da mediunidade desequilibrada, né? O sofrimento vem do desequilíbrio e não da mediunidade em si. Vamos lá. Então, já vamos começar nos 3 pilares, depois eu vou me aprofundar ainda mais em alguns fatos sobre o desenvolvimento. Então, primeiro pilar, conhecimento, né? Você precisa entender a sua natureza espiritual de forma estruturada para lidar com isso no dia a dia. Não adianta a gente querer ser especialista em algo, né? Eu sei lidar com a minha espiritualidade, eu sei lidar com tudo isso, eu sei sentir os espíritos e as energias, e sei lidar com isso, se a gente não entende o que são essas energias, de onde vem, qual é a natureza desses espíritos, qual é a nossa própria natureza, como que a gente foi criado, né? Como que é a nossa natureza espiritual, como que todo esse processo acontece para a gente se tornar um ser humano, né? Como que a gente pode se defender, como que a gente pode elevar a nossa vibração. Então, a gente precisa conhecer, a gente precisa ter informação. Por isso que eu não posso vir aqui em uma aula, um aulão aqui e falar, então, gente, vamos desenvolver hoje. E te dar todas essas informações, porque você não vai assimilar. É bastante coisa que precisa estar estruturado, né, num conteúdo certinho para você conseguir, sabe, assimilar tudo aquilo, respirar, trazer para sua realidade, compreender, tirar suas dúvidas. Então, é um processo de conhecimento, como se você estivesse indo para a escola. Teve até uma live, eu não sei se foi uma live ou um vídeo que eu comentei, que a gente devia aprender isso na escola, né? Inclusive, eu acho que daqui a alguns anos, talvez a gente aprenda, isso seja uma matéria, não necessariamente, é a mediunidade, mas uma matéria sobre a nossa natureza espiritual e sobre as nossas emoções, né? Para a gente poder compreender tudo isso. Inclusive, as emoções são tão abstratas, né? E a gente conseguiu traduzir tudo isso em um estudo sério, né? Através de Freud, Jung, né? Através da psicanálise, da psicologia, da psiquiatria, enfim, a gente foi conseguindo compreender tudo isso. E quando você entende, você consegue saber o que está acontecendo com você e poder lidar com isso da melhor forma possível, né? Você reconhece muito rápido, você sabe o que merece a sua atenção, o que não merece a sua atenção, né? Isso entra muito no conhecimento. Às vezes eu vejo, assim, várias pessoas falando, Lu, eu passei por isso, por aquilo, e eu tô muito preocupada, e aí a única coisa que eu falo, por que você tá dando atenção para isso? Será que, o que isso vai fazer por você? O que essa situação vai te ajudar? O que esse ser que está tentando te prejudicar vai te ajudar? Então, você tem que saber o que merece a sua atenção e o que a sua atenção causa também, né? Porque aumenta tudo. Então, enfim, a gente precisa compreender o que acontece na nossa cabeça, no plano espiritual, no universo, né? Que gera situações que a gente vive. E quando a gente entende esses processos, a gente começa a se tornar muito mais, nos tornarmos muito mais empoderados na nossa vida, né? Eu coloco a hashtag, posta aí nos stories depois, hashtag médium empoderado e me marca, para eu saber que você está assistindo essa aula. Porque o meu maior objetivo e dos despertandos, que eu falo, todo despertando que se forma, se torna parte da nossa equipe, né? Do nosso time de despertos que vão ajudar outras pessoas e a si mesmas a despertar cada vez mais. E eu sempre falo, você tem que ser empoderado, você tem que ser dono de si, né? É claro que existe uma força maior, existem coisas que estão além, né, da nossa compreensão, muitas coisas, né, da nossa compreensão humana, mas quando a gente se conecta com a nossa essência, quando a gente consegue compreender tudo isso que eu tô falando, da nossa natureza espiritual, é muito mais fácil da gente caminhar junto com isso, que a gente chama de destino, né, a gente consegue não modificar, mas a gente consegue se alinhar
e consegue até modificar também, né? Porque existem várias possibilidades dentro de um destino. Então a gente consegue ir tomando caminhos muito mais tranquilos. Depois que você estuda, depois que você se desenvolve, né, desenvolve a sua mediunidade, desperta espiritualmente, é muito interessante porque você começa a ver nas pessoas não os erros, porque cada um faz o que é necessário naquele momento e aquilo que é melhor para ela. Mas você vê as escolhas que ela tem feito e que tem causado aquela situação que ela está reclamando, que acha que foi o destino, né? Porque tudo fica muito mais claro. É bem interessante isso. Você começa a observar como as pessoas muitas vezes fazem escolhas para sofrer, né? Por conta de crenças, porque elas acham que não são capazes. Então elas vão fazendo ali, vão querendo sofrer, às vezes no relacionamento, não consegue acertar em um relacionamento, não consegue acertar na profissão, não consegue se conectar com elas mesmas, e aí fica tudo muito mais claro. É bem interessante, e isso pode ser também uma forma de você auxiliar o próximo. Aquilo que eu já falei, nunca querendo fazer pela vida do outro, mas estando consciente, você já cura muito quem está ao seu redor, né? Pelo simples fato de estar desperto. Você não precisa falar nada, você não precisa ser nada. Você precisa estar presente ali, estar desperto, estar consciente, estar vibrando numa vibração mais elevada, e aí você consegue transformar muitas coisas ao seu redor. Por mais que eu sempre fale que esse não tem que ser o objetivo, porque a gente não muda ninguém, mas ajuda muito. Segundo pilar do desenvolvimento mediúnico é o autoconhecimento. Então, você se conhece e dessa forma você pode reconhecer o que é seu, o que não é, e o que for seu, você pode aprimorar, né? Esse eu acho que é o pilar que é mais... como posso dizer? Fugiu a palavra, tá na ponta da língua. É mais negligenciado pelos médiums que eu vejo hoje, né? Eu vejo alguns médiums que, eu vou ler, sei lá, quantos livros eu já li durante o meu desenvolvimento, mas, sei lá, vou ler 50 livros, vou fazer todos os cursos, vou me desenvolver lá no centro, vou me desenvolver sozinho, enfim, vou fazer tudo isso e pronto, e não fazem a parte do autoconhecimento. Por quê? Porque a gente foge disso, né? Porque nessa realidade que a gente vive, uma realidade humana, a gente tem o nosso ego, né? O nosso ego é aquilo que traz a nossa individualidade, a nossa personalidade, né? Que é importante, é uma ferramenta para ajudar a gente aqui nessa vida, para os nossos aprendizados. Mas a grandíssima maioria das pessoas é totalmente dominada pelo ego. Inclusive eu, em alguns momentos da minha vida, em vários momentos, também sou dominada. A gente é o tempo todo e a gente tem que estar o tempo todo muito conscientes, com muito conhecimento, para a gente poder reconhecer, putz, aqui é o meu ego, eu agi dessa forma, estou agindo dessa forma, mas eu sei que é o meu ego falando. Às vezes a gente fica com raiva de alguém, de alguma situação, e é o nosso ego falando, então a gente, né, toma conhecimento dos nossos mecanismos, né? Putz, aqui foi o meu ego. Eu vou trazer isso para a consciência para da próxima vez eu ser melhor nessa situação. Eu reagir de outra forma, né? Eu poder lidar, nossa, acabei de reconhecer uma ferida minha com a fala dessa pessoa, que eu acabei me projetando nessa pessoa, nessa situação, e que não era nem culpa da pessoa, é culpa de algo que estava ferido em mim, então eu vou melhorar isso em mim, né? Ou, putz, tem alguns pensamentos vindo na minha cabeça, mas não são coisas que eu penso normalmente, não são coisas que tem razão para eu estar pensando do jeito que eu me conheço, eu não estaria agindo dessa forma normalmente. Então, eu acho que tem sim alguma influência externa, né? Eu já ouvi algumas pessoas falando assim, mas tal pessoa precisa ser mais forte, precisa ser isso aí mesmo, precisa, né, levantar por ela mesma. E às vezes a gente tem algumas influências externas, né, que acabam atrapalhando mesmo. Ao mesmo tempo que a gente não pode se entregar a isso. Então, sei lá, eu tô sofrendo influência de um espírito ou de alguém encarnado, né? Como já falei, relacionamentos abusivos são obsessões espirituais também.
às vezes a gente está sofrendo isso, a gente também não pode se deixar entregar. Então é isso e pronto, acabou. Meu problema era esse. Não, porque se existiu uma conexão, é porque existiu uma sincronicidade ali de pensamentos, né? Uma conexão ali. Então a gente precisa melhorar do nosso lado também, mas saber quando é nosso, quando não é, a gente precisa se conhecer, né? Para saber quando é nosso, quando não é, a gente precisa se conhecer. Quando a gente sabe o sentimento, quando a gente está ali presente, a gente sabe o que a gente está sentindo, né? Eu sempre falo da importância da presença, de você estar naquele lugar, né? Quantas vezes a gente está vivendo as coisas e a gente está muito mais preocupado com, sei lá, o futuro, com o passado, com o que foi, com o que não foi, e a gente não está ali, né, presentes. Tipo, agora, por exemplo, o que você está sentindo? Você está sentindo frio? Você está sentindo calor? Para você ter noção que agora que eu falei, você vai começar a sentir, nossa, tá meio friozinho aqui, porque você não estava presente, você estava aqui prestando atenção em mim, né? Mas só para você perceber o quanto a gente não tá naquele lugar. A gente está em outros lugares na maioria do tempo. Então é importante a gente sempre perceber o que está acontecendo ao nosso redor, como a gente está se sentindo, né? Trazer essa consciência para nós. Se a gente está sentindo frio, está sentindo calor, estou me sentindo bem, estou me sentindo mal. Tem um pensamento na minha cabeça desde a hora que eu acordei. Eu sei qual pensamento é, eu sei que medo é. Até ontem, eu acho que foi alguma coisa que aconteceu. Eu recebi uma mensagem e eu fiquei preocupada. Eu acho que eu fiquei preocupada se eu tinha mandado um e-mail avisando que a gente ia ter a aula hoje. Só que eu recebi o e-mail, eu vi o e-mail, lembrei da aula, me veio a preocupação se eu tinha mandado o e-mail ou não, e aí alguém já me chamou para falar comigo, e aí o assunto ficou ali pendente na minha cabeça, certo? Nesse momento que ficou pendente na minha cabeça, a pessoa estava falando comigo, eu esqueci qual foi o gatilho que me deu a preocupação. E a pessoa falando comigo e eu me sentindo mal, e eu não conseguia nem responder direito. Legal, tá bom. E aí, o que acontece normalmente quando a gente não tá consciente, né? A gente deixa passar. Aquilo vira um gatilho, aquilo cresce, vai virando outros pensamentos, a gente nem lembra de onde que veio a preocupação inicial, e aí a gente vai virando uma bola de neve, né? E aquilo pode até virar uma ansiedade. Então, no momento que a pessoa parou de falar comigo, eu voltei para mim, voltei para o momento presente, eu pensei, o que aconteceu que me trouxe esse sentimento ruim? O que foi que coisa, o que aconteceu, né, que me fez me sentir assim? Aí eu fiquei ali, né, tentando voltar. Aí foi um e-mail que eu recebi. Aí na hora que eu recebi o e-mail, porque eu estava presente, eu estava prestando atenção no que eu estava sentindo, no que eu estava pensando, foi o e-mail que eu recebi. E aí no e-mail que eu recebi me veio o pensamento de que será que eu avisei os alunos, será que eu avisei os seguidores que hoje a gente tem aula? E aí me distraíram e eu não consegui resolver a situação na hora. Aí o que eu fiz? Entrei lá no meu e-mail para ver se eu tinha mandado, eu vi que mandou. Na hora passou a sensação ruim. Então, isso é se conhecer. Agora, eu tô ali conversando com uma pessoa, não aconteceu nada. Eu comecei a me sentir mal. Opa, não teve nenhum gatilho meu. Não teve nada, não teve uma preocupação, não teve nada que alguém falou, peraí, deixa eu voltar. Não, ninguém me falou nada que me preocupou. Veio essa sensação do nada, tava tudo bem. Opa, aqui é algo externo, aqui não é meu. Então, a gente tem que se conhecer para a gente poder dominar essas energias e dominar essas influências espirituais. E para isso a gente tem exercícios, inclusive lá no curso do Despertar da Mediunidade, eu tenho um exercício só para isso que eu acabei de falar, para a gente poder identificar os gatilhos, o que está causando, né, para a gente poder saber o que está acontecendo dentro da gente e poder se defender dessa forma. Então, como eu já falei, por isso que não é algo que eu posso sentar aqui uma vez só e já te explicar, porque envolvem vários passos e vários treinos, né, que é ali no ponto 3. Como o exemplo desse do gatilho, que pode virar uma ansiedade, inclusive uma crise de pânico. Inclusive, quando eu tive crise de pânico, é porque eu tive vários gatilhos que não foram trabalhados
viraram uma bola de neve, e quando eu fui ver, eu estava tendo crise de pânico. Então, esses treinos, quando a gente fala treino, muitas pessoas acham que, vamos sentar numa cadeira, fechar os olhos e pedir para invocar o espírito. E não é esse tipo de treino que eu estou dizendo, apesar de existir treinos nesse sentido. Mas, quando a gente desenvolve a mediunidade, a gente está se desenvolvendo como espíritos. A gente está criando toda uma base espiritual, toda literalmente uma estrutura espiritual, onde qualquer coisa que você plante nesse seu jardim que você está cuidando, que você está aprendendo ali, né, a cultivar, qualquer coisa que você plante vai germinar coisas boas. Então, a partir do desenvolvimento mediúnico, você pode fazer justamente um treinamento de, eu quero treinar clarividência, eu quero treinar psicografia, eu quero treinar outras ferramentas, eu quero ser um terapeuta holístico muito mais alinhado com a minha mediunidade, eu quero ser um publicitário muito mais alinhado com a minha intuição, para eu trazer nos meus trabalhos algo que venha do espiritual também, porque tudo é uma coisa só. Na maioria das vezes a gente só fica ali, né, na produção, e não traz do espiritual, que é algo que é o nosso maior poder, né, a nossa maior força. Então, nesses treinos, a gente vai trabalhar você como um ser em desenvolvimento. Então, identificação de gatilhos, identificação de energias externas, treinos para quem está com a mediunidade muito aflorada, extremamente aflorada. Existe alguns exercícios que eu vou passando. Exercício para você poder limpar a sua energia, aprender a limpar ali. Quando você está, sei lá, passou um dia e chegou em casa esgotada, né? Se sentindo mal, não sabe nem o que aconteceu, foi alguém que falou, não sei, ou alguma energia de alguém, você se sentiu mal, e aí tem esse exercício, esse treino que você vai fazendo para ir limpando o seu campo vibracional e se sentindo melhor. Então, são esses treinos que vão te dando uma estrutura, né? Para você ser um médium muito mais útil como um todo, para todos ao seu redor, e muito mais feliz com você mesmo, né? Então, quando a gente fala de treino, tem essas pessoas que têm medo, né? Ai, Lu, mas eu não quero começar a ver espírito, calma, né? Inclusive, a gente vai falar sobre isso, sobre quem quer ver espírito e quer saber se o desenvolvimento ajuda. Mas, então, a gente precisa ter essa estrutura, né? A gente precisa se preparar para o incêndio. Eu assisto muito a Flávia Kalina e ela fala sobre a gente se preparar para o incêndio com os filhos. Agora eu tô grávida, né? Tô começando a estudar essas coisas, mas é justamente isso também na mediunidade. Nos treinos, a gente vai se preparar pro incêndio, para a gente não chegar num lugar cheio de pessoas e sair esgotado, porque a gente já treinou, a gente já sabe o processo. A gente não precisa ficar lembrando na hora, ai meu Deus, eu preciso agora proteger aqui, proteger aqui. Não, você vai estar tão treinadinho que quando você chega no local, você não precisa ficar lembrando. Seu próprio corpo, seu próprio espírito já sabe o que fazer para se proteger. Então, é isso que eu falo quando eu falo dos treinos.